Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui e hoje para falarmos um pouco sobre avaliação. Como eu disse na aula anterior, que o planejamento é essencial na nossa vida, que nós fazemos em todos os momentos da nossa vida, na escola, no trabalho, no supermercado, assim também é a avaliação. Nós fazemos avaliação quando nós vamos ao supermercado, nós fazemos avaliação na política, nós fazemos avaliação quando nós estamos em uma fila. Então, a avaliação está presente no nosso dia a dia, assim como o planejamento. Tudo que nós vamos planejar, as metas que nós queremos seguir, nós temos que ter também a avaliação. O que é avaliar? E nós percebemos que cada pessoa tem uma forma de avaliar. Então, Paulo Freire diz, o que é avaliar? A avaliação é da prática educativa e não um pedaço dela. Então, a avaliação, ela é complexa. Nós estamos sempre fazendo avaliação. Nós estamos sempre fazendo apreciação de algo, do que vemos, do que falamos, do que ouvimos. Então, em uma fila de banco, ao fazer compra, ao assistir um programa de televisão. Então, a avaliação, ela está presente em nosso cotidiano. Então, Lucchesi, Cipriano Lucchesi, ele diz que a avaliação, o objetivo da avaliação está presente em todos os objetos, na política, na empresa, na escola. Não importa o objeto da avaliação, vai ser sempre a mesma coisa, que é avaliar. Então, o objetivo do ato de avaliar, qual é o objetivo do ato de avaliar? É diagnosticar uma experiência e obter um resultado mais satisfatório. Então, quando nós vamos avaliar, nós temos que diagnosticar. Vamos colocar um exemplo. Quando um médico vai atender um paciente, ele passa o medicamento de primeira? Com certeza não. Ele vai diagnosticar o problema para que ele possa obter mais o resultado eficaz com aquele paciente. Primeiro ele vai diagnosticar. Só depois é que ele vai receitar, criar meios para que aquele paciente tenha êxito. Assim somos nós, como professores. Antes de avaliar, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que diagnosticar o problema, para depois nós conseguirmos criar situações que atendam os nossos alunos de forma eficaz. Então, são 3 variáveis, A avaliação são 3 variáveis. A diagnóstica, que é muito importante, a formativa e a somativa. Essas 3, elas devem estar sempre juntas, para que nós cumpramos o nosso papel. Então, a avaliação diagnóstica. O professor constata que os alunos estão ou não preparados. Todo início de ano letivo, para darmos início ao nosso planejamento, nós fazemos uma avaliação diagnóstica na sala. O que o nosso aluno sabe, o que ele precisa aprender. Através dessa avaliação diagnóstica é que nós vamos preparar o nosso planejamento para atacar o problema. Assim como diz o médico, ele vai diagnosticar o paciente para ele atacar o problema. Assim a avaliação diagnóstica, que nós fazemos a cada início de ano. Nós preparamos a avaliação e nós vamos diagnosticar o que o aluno sabe para, através daquele diagnóstico, fazermos o nosso planejamento. Preparar algo para que nós possamos atender às necessidades do aluno. Não importa em que ano ele esteja. Se ele chegou no 6º ano com uma dificuldade, o professor diagnosticou que ele não domina ortografia, determinadas ortografias, o professor vai ter que preparar, não importa se ele está no 6º, mas se ele não conseguiu aquela competência no ano anterior, o professor não pode deixar passar, ele vai ter que fazer o seu planejamento para tentar suprir aquela necessidade do aluno. Então, esta é a avaliação diagnóstica. A avaliação, nós vemos muitas vezes ela ser feita de forma equivocada. O que nós queremos quando nós avaliamos? Será que nós queremos punir o nosso aluno? Ou nós queremos, através da avaliação, criar possibilidade para que o aluno cresça, para que o aluno aprenda? Hoje aqui nesse slide, surpresa, hoje é dia de prova. Então, essa forma de avaliar é completamente equivocada. Porque na avaliação, nós precisamos fazer com que o aluno coloque em prática aquilo que foi trabalhado. Não de forma a punir o nosso aluno, mas de forma que ele cresça, que ele venha adquirir mais conhecimento
com aquilo que foi, com o tipo de avaliação que nós iremos utilizar. Ela não deve ser encarada como uma forma de punição, como uma forma de tortura. O aluno ele tem que sentir segurança na hora de ser avaliado. A avaliação não pode continuar caracterizada como uma ameaça seletiva e classificatória. Ela tem que ser um meio que ajude o aluno a inserir na sociedade. Então, tanto na empresa, na política, na religião ou na própria aprendizagem, o objetivo da avaliação é propiciar decisões, resultados eficazes. A avaliação da aprendizagem escolar, ela deve ser um ato amoroso. Quando falamos que a avaliação da aprendizagem é um ato amoroso, não é o professor passar a mão na cabeça do aluno, não. Mas avaliar o aluno com dificuldade é criar uma base, de modo a incluí-lo dentro do currículo. Então, quando o professor faz avaliação diagnóstica, que ele descobre que o aluno tem uma determinada deficiência, ele tem que criar situações para que o aluno possa ser incluído e não excluído. Então, esse diagnóstico, ele permite a decisão de direcionar o trabalho do professor. Então, característica da avaliação. A avaliação, ela é dinâmica. Ela tem que ser dinâmica. Ela é contínua. Não termina, o aluno é avaliado durante o processo de aprendizagem todo. Ela é integrada, não isolada do ensino. Então, ela tem que ser baseada no ensino. É progressiva. A avaliação, ela tem que ser um progresso. Constantemente. É voltada para o aluno e não para o conteúdo. Eu vou avaliar, será que meu aluno conseguiu aprender? Será que ele adquiriu as competências e habilidades necessárias para estar naquele ano? Ou será que eu preciso rever a minha metodologia, o meu planejamento e o meu conceito de avaliar? Ela é abrangente. Então, ela não restringe alguns aspectos da personalidade do aluno. Ela é versátil. Não se efetiva somente da mesma forma. Então, a avaliação, assim como o planejamento, ela também é flexível. Então, será que as nossas escolas realmente estão sabendo o que é avaliar? Em nossas escolas, existe um equívoco muito grande em relação a avaliar. Porque muitas vezes nós confundimos o avaliar com o examinar. Então, falando sem distinguir a escola de Pedro e João, fazemos prática de ensino em todas as escolas. Não importa se é a escola de João ou se é a escola de Pedro. A escola, muitas vezes, age de forma equivocada. Ao invés de avaliar, nós precisamos examinar, nós precisamos distinguir o que é examinar e o que é avaliar. Então, agora, um exemplo bem simples de nós compreendermos o exame é o vestibular. O vestibular, ele não importa se o aluno está bem preparado naquele dia ou se aquele aluno passou por algum problema. O que importa é o resultado do momento. Não importa se será um bom profissional ou não, mas só importa aquele momento que o aluno fez a prova. Então, ótimo. Antes, se naquele dia ele está passando por algum problema, ele não entra na faculdade. O que vai entrar é aquele que conseguiu êxito naquele dia. Então, ela é seletiva. O exame ele é seletivo. Ele não visa o aluno de forma integral. Na sala de aula, tem uma coisa assim, por exemplo, o aluno termina a prova. Mesmo que seja um bom aluno, tem conhecimento, mas na hora ele ficou nervoso, terminou a prova. Entregou ao professor. E assim que ele entregou, ele lembra. Aí ele fala, professor, eu me esqueci de uma questão, eu posso rever? A maioria dos professores dizem que não. Então, esse professor, ele está examinando e não avaliando. Porque se o aluno é bom, naquele momento ele ficou nervoso, aí o que o professor tem que fazer? Olha, então sente e vamos rever a sua questão. Então, isso é avaliar. Quando o professor propõe o aluno que volte, que retorne e que revise a questão. Ele é seletivo. Porque ele coloca fora grande parte da população escolar. Coloca muitos para fora e poucos para dentro. Na sala de aula tem acontecido a mesma coisa. A média, em 100 alunos, 65 não tem acesso ao ano subsequente, na maioria das vezes. Por quê? Porque o exame, ele apenas seleciona. Ele não trabalha de forma eficaz, não é uma avaliação formativa. Por outro lado, a avaliação ela tem 3 características.
elas são opostas, as características são opostas. Então, o ato de avaliar, ele não é pontual. A avaliação, ela tem 3 pontos fundamentais que diferem totalmente do exame. Porque o ato de avaliar não é pontual. Enquanto o exame preocupa com o agora, a avaliação preocupa com o antes, com o depois e com o futuro. No ato de examinar, você diz, você não sabe. No ato de avaliar, você diz, você ainda não sabe, você pode aprender. Então, isso é avaliar. Hoje você não sabe esse determinado conteúdo, mas amanhã você já poderá aprender. E a segunda característica, por oposição aos exames, é enquanto os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. A avaliação não classifica, ela diagnostica o problema para tentar reverter o quadro. A avaliação sempre tem essa característica da dinâmica, porque ela propicia uma condição mais satisfatória para o aluno. Então, essa avaliação formativa, ela ajuda o aluno, ela prevê o que o aluno não sabe, para ela tentar sanar a dificuldade do aluno. Então, essa é a avaliação formativa. E as características da avaliação formativa é conduzida pelo professor, ela destina a promoção do aluno, a promover a aprendizagem do aluno, ela leva em conta o progresso individual do aluno, os erros fornecem informações diagnósticas. Através do erro, na avaliação formativa, é que o professor vai criar caminhos, planejar de forma a atender às necessidades do aluno. Então, essa é a avaliação. Então, aqui nós temos uma avaliação, uma aula desejável, onde o professor ele está trabalhando de acordo com a realidade do aluno. Essa é a avaliação formativa. Ele vai trabalhar um samba enredo, ele vai trabalhar a letra, o conteúdo, o ritmo, o objetivo, a história daquele samba. O aluno vai construir o seu próprio conhecimento. Esta avaliação, ela é formativa. A avaliação somativa, né, como é a mais usada, mais utilizada. Por quê? Porque no nosso sistema exige uma nota. Mas isso não quer dizer que o professor precise classificar. Por exemplo, o aluno fez uma prova hoje, ele tira 2. Ele é um bom aluno? Sim. Mas hoje ele não está preparado. O que o professor pode fazer? Pode rever o seu planejamento, rever os seus conceitos e aplicar uma nova avaliação. Dessa forma, ele estará diagnosticando por que o aluno, ele vai ver o antes, o hoje e o futuro. Então, ele pode ver e aí ele poderá dar uma segunda avaliação e aí ele, como nós temos notas, fichas individuais, boletins que o sistema exige, aí vem a avaliação somativa. Mas não quer dizer que o professor precisa examinar o aluno para ter uma nota. Ele precisa avaliar o nosso aluno. Então, através da avaliação, nós distinguimos o ensino e a aprendizagem. Que tipo de ensino o meu aluno está recebendo? Que tipo de metodologia eu estou usando? Será que eu estou depositando conhecimento no meu aluno, fazendo como a pedagogia de Paulo Freire, o ensino bancário, onde só deposito conhecimento? Ou estou trabalhando o meu aluno como ser pensante, capaz de construir? Então, a quem a avaliação avalia? A avaliação, ela avalia não só o aluno, como também ela avalia o educador. Vamos levar para um jogo de futebol. Quando o time não se sai bem, quem é que na maioria das vezes recebe a culpa? O seu treinador. Assim também a avaliação avalia o trabalho do professor e avalia o aluno. Então, na maioria das vezes, suponhamos que uma sala com 35 alunos, apenas 5 alunos foram aprovados, o que tem que acontecer? Será que o erro está no aluno ou está em meu trabalho? Ou está na minha metodologia? Ou está na forma como eu estou direcionando o meu trabalho? Então, chegou a hora de rever, né, de fazer a autoavaliação, de me avaliar para depois eu avaliar o meu aluno. Então, avaliação é avaliar os conhecimentos transmitidos ou avaliar o conhecimento construído? Avaliar o conhecimento construído. Por quê? Porque nem sempre o excesso de conteúdo, é a aprendizagem. Às vezes eu tenho uma proposta curricular para cumprir durante uma unidade. Isso não quer dizer que eu tenha que cumprir tudo aquilo.
Eu só posso avançar se o meu aluno avançar. Eu só posso ir à frente se o meu aluno realmente aprendeu. Então, não importa se eu vou colocar conteúdo e não ter aprendizagem. Então, eu tenho que trabalhar de acordo com a aprendizagem do meu aluno. Se eu ver que eu posso avançar, eu vou avançar. Se eu ver que eu não posso avançar, eu vou trabalhar até onde deu para trabalhar. Eu não preciso correr, seguir a norma daquela proposta curricular, porque o meu planejamento é flexível. A minha avaliação também é flexível. Então, entender a avaliação como recurso de aprimoramento de indivíduo em diversos aspectos. Por que avaliar? Porque avaliar estimula uma reflexão crítica do planejamento e da aprendizagem. Para quem avaliar? Para o próprio indivíduo, né? Para o próprio indivíduo e para a sociedade. O que avaliar? As competências, as habilidades, os conteúdos que eu devo trabalhar com o meu aluno. Quem avaliar? Todos. Se o coordenador está fazendo o seu papel, se o professor está fazendo o seu papel, se a gestora está fazendo o seu papel e se nós, professores e alunos, estamos fazendo o nosso papel. Então, como avaliar? São múltiplos instrumentos de avaliação. A avaliação não é só uma prova escrita. A avaliação, eu posso avaliar dentro da sala de aula o desempenho do meu aluno, a participação, um trabalho em grupo, um trabalho individual. Eu tenho vários mecanismos de avaliar o meu aluno e não restringir apenas a uma prova escrita. Porque se eu avaliar somente com uma prova escrita, não estou avaliando, eu estou examinando. Então, eu tenho que avaliar diariamente o desempenho do meu aluno e o meu desempenho enquanto professora. Então, fechando com a frase de Jussara Hoffmann, que ela diz assim: essa avaliação é ação, no sentido de levar o aluno do saber provisório a um saber enriquecido. Nessa visão de avaliação, não há um resultado único, há um processo, há sempre um vir a ser. Então é isso, a avaliação é ajudar o nosso aluno a transformar e não classificar. Porque avaliar, ela ajuda a formar cidadãos e não excluir cidadãos da sociedade. Beijos e até a